E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para a nossa terceira parte da aula de geografia de hoje. E nessa aula a gente vai falar sobre o Rio São Francisco ser um rio perene, ok? O que significa perene, tio Lucas? É um rio, essa palavra, né? O significado dela é eterno, perpétuo, dura muitos anos, ok? Eu vou explicar qual é a relação dessa palavra com o Rio São Francisco. Primeiro, observe a imagem da nascente do Rio São Francisco na Serra da Canastra, sudoeste de Minas Gerais. Então, na imagem da página 161, vocês vão estar observando a principal nascente do Rio São Francisco. Ele nasce no meio dessas pedras aí, né? Nessa pequena, a gente olhando parece uma poça de água, né? Não parece que essa pequena quantidade de água vai virar um rio tão grande, tão importante. Mas continuando. Lá, as chuvas são abundantes entre os meses de outubro e março. Então, entre os meses de outubro e março, entre o final da primavera e o verão, as chuvas na região da Serra da Canastra, onde tem a nascente do Rio São Francisco, é abundante, ou seja, em grande quantidade. E por conta disso, vai fazer com que, por conta dessa chuva em grande quantidade, ela vai alimentar a nascente do Rio São Francisco. Então, olha que interessante. Continuando. Ele nasce pequeno e frágil, mas vai se avolumando ao receber as águas de dezenas de afluentes, até que se transforme num grande rio. Então ele vai nascer pequeno e frágil, como a gente está vendo nessa imagem, mas ele vai se avolumando, né? Ele vai ganhando corpo, ele vai aumentando o seu volume de água quando ele recebe as águas de dezenas de afluentes. Vamos olhar na apostila o que significa afluentes? Afluente, nome dado a curso de água, riachos, ribeirões e rios, que desaguam em rios principais. Então, conforme o Rio São Francisco ele vai fazendo o seu curso, ele vai recebendo água de outros rios, de ribeirões e de riachos, que vai fazer com que ele também ganhe corpo, ganhe volume de água. Então, olha que interessante. Mesmo atravessando uma extensa área semiárida no sertão, ele é um rio que nunca seca, ou seja, ele é um rio perene. Então, o Rio São Francisco, por mais que ele atravesse uma extensa área semiárida, né, que fica no sertão nordestino, ele é um rio que ele nunca vai secar, tá? Porque ele recebe bastante água da chuva na sua nascente e também recebe outros afluentes, tá bom? Virando a página, vamos continuar na página 162. No Brasil, são as chuvas que alimentam os rios e lagos. Em regiões onde a estiagem pode ser longa, como no sertão da região Nordeste, muitos rios secam, por isso são chamados de rios temporários. Então, a gente viu aí que as chuvas que alimentam os rios e lagos. Então, quando tem rios, lagos, em locais onde a estiagem pode durar por vários anos, vários meses, né, por um longo período de tempo, acontece de alguns rios secarem, como a gente pode ver nessa imagem aí. E esses rios que secam por conta da falta de chuva, a gente chama de rios temporários. Olha na imagem da página 162. O rio Vaza Barris, localizado no município de Uauá, na Bahia, trecho seco no período de estiagem. O mesmo rio Vaza Barris, em Uauá, Bahia, com água no período de chuvas. Então a gente está falando do mesmo rio. Olha como que ele fica quando está no período de estiagem e olha como ele fica quando está no período de chuva. Então olha que interessante. E continuando para a gente encerrar. O São Francisco é o único rio que atravessa o sertão nordestino sem secar, porque as chuvas que recebe em sua nascente o alimentam, garantindo-lhe água em todo o seu curso. Então São Francisco ele é o único rio que vai atravessar o sertão nordestino e não vai secar, por conta da grande quantidade de água que ele recebe lá na sua nascente. Então olha só o fato, então por isso que o Rio São Francisco é chamado de um rio perene, um rio eterno, um rio que não vai secar. Interessante, né? Então, pessoal, eu vejo vocês logo no próximo vídeo, beleza? Até mais!